Olha, pessoal, não sei se vocês entendem muito sobre isso, até me corrija se eu estiver errada, Perfeito. porque assim, o coeficiente que ele está falando de construção, ele vem estabelecido na Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é uma lei municipal. Então, o que acontece? No zoneamento aqui de Maringá, por exemplo, nós precisamos ir na prefeitura. Eu estou falando ir na prefeitura, mas o site de Maringá, da Prefeitura de Maringá, é bem completo. Você pode obter essa informação no próprio site. E aí você vai ver o coeficiente que tem. Ou seja, você tem a área do terreno, se o coeficiente é 4, você multiplica aquela área por 4, é o que você pode fazer de obra. É isso? Saudações a todos, sejam muito, muito bem-vindos. Eu sou a Claudete Vata e hoje nós vamos ter um podcast que fala sobre um assunto interessante para toda uma cidade, que é a arquitetura para o cidadão. O convidado de hoje para o bate-papo é o arquiteto José Carlos Mendes Cardoso, mais conhecido como Mendes Cardoso, mas também conhecido como Cardoso, como Mendes, como José. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, Claudete, estou à disposição. Muito obrigada. Eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dele, porque é um currículo bem interessante. Formado pela Universidade Estadual de Londrina, que nós conhecemos como UEL, atua desde 1984 em diversos segmentos de projetos. É mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, com ênfase em eficiência energética e conforto ambiental. Professor efetivo da UEM, Universidade Estadual de Maringá, na cadeira de projetos de edifícios. Lidera uma equipe de arquitetos em seu escritório, Mendes Cardoso Arquitetura. E a produção do escritório Mendes Cardoso Arquitetura perfaz um total de quase 2 milhões de metros, é isso? Hoje já está um pouco mais, esses dados aí são de uns 7, 8 anos atrás. Eu vi os zeros aqui, eu falei 2 milhões de metros quadrados. É muito tempo de carreira. De área, resultando na criação de mais de 450 edifícios de médio e grande porte, além de outras tipologias arquitetônicas. Que bacana! Antes da gente começar o bate-papo, eu queria mostrar para quem está nos assistindo algumas obras, né, alguns projetos que foram elaborados pelo arquiteto José Carlos Mendes Cardoso. Você pode colocar para a gente, Nanda, por favor? Que o primeiro que eu separei, aqui não, acho que fugiu da ordem, mas esse é o... Belágio. Belágio. Uhum. Nossa, assim, é muito bonito, porque, assim, é arquitetura, né? Eu estava vendo algumas fotos suas no Instagram e dos grandes arquitetos, eles fazem, assim, coisas lindíssimas para a cidade, né? Olha que projeto mais lindo. Pode mudar, por favor, Fê. Esse é o Monumental. Esse é o Monumental. Eu acho que tem até uma outra foto do Monumental que fica na Carneiro Leão, né? Fica nas duas, né? Pega a Carneiro Leão e a rua de trás do Atacadão. A que vai de fora a fora, então. Vai. E esse é comercial, né? Comercial. Pode 100%. mudar, por favor, Nanda, que tem outra. Essa imagem, essa foto ficou lindíssima, né? É bem a cara, né, de um arquiteto, de pegar esse ângulo bonito, né? É toda a nossa equipe que tira, o pessoal nosso mesmo que vai nas obras. Aí tem essa foto que eu achei bem legal, que é a sua equipe, né? Vocês lá dentro do prédio já, né? A gente estava fazendo uma visita para atendimento do engenheiro da obra. Esse é o Terraço Itália. Esse Terraço Itália me chamou muita atenção por ele ser arredondado. Né? Perfeito. E aí, pode deixar aqui nessa planta mesmo, pode deixar aí, Nanda, por favor. E o que me chamou muita atenção quando eu vi o prédio, porque fica bem na frente da feira do produtor. A barraca do pastel. Isso, na barraca do pastel. E aí eu fico parado olhando, mas assim, todas as vezes que eu vou na feira do produtor, eu fico hipnotizada com esse prédio. Não, ele ficou muito bom. É, porque ele fica numa esquina, ele é arredondado, ele é lindíssimo, né? Eu gosto. Mas olha, pessoal, aí a minha dúvida enquanto mulher, dona de casa, corretora de imóveis foi, caramba, como é que deve ser essa planta, né? Deve ser toda arredondada, na hora de fazer os móveis eu vou ter que arrumar, fazer móveis arredondados. Sabe aquele móvel da cozinha que fica num canto, que ninguém alcança lá no final, né? Eu falei, caramba, será que todo apartamento vai ser assim? Aí qual não foi a minha surpresa quando eu vi essa planta e eu percebi que o arredondamento ele fica na sacada, né? Então, a maioria. As áreas, assim, é uma pontinha, né, que eu tô vendo ali, de um cômodo, né? Na verdade, de um só.
E nele é encaixado ou um armário, ou uma escrivaninha, um computador, etc. e tal. Aham. Porque, assim, acabou dando uma beleza, né? Assim, nossa, maravilhosa, Plasticamente assim. ficou bem interessante. Isso, ficou bem bonito, assim. Um lugar onde tá, Chama atenção, uma é esquina, estratégico, né? Ficou muito lindo. Pode mudar, por Obrigado. favor, Nanda. E aí, esse é, já não em forma de projeto. Não estava totalmente mas, pronto, ainda estava em já obra. estava em fase de execução. Esse Sunset na 15 de novembro. Esse Sunset, assim, o que marcou para mim, que se eu não me engano, na inauguração dele, o Theo chamou na dupla, né? Não sei se eles eram dupla ainda, o Vitor e Léo. O Vitor Léo, não sei se era um dupla, mas um deles foi fazer... Foi, né? Na realidade, foi fazer a entrega, já o lançamento de alguns outros produtos. E ali volta um pouquinho lá naquele, por favor. Lá em cima é a área de lazer? Não, lá é um apartamento horizontal, duplex horizontal, que você soma 2 apartamentos de 220 e pouco cada um, dava 440, 450, com o pé direito mais alto. É uma loucura. Realmente. Eu vejo do meu apartamento, é assim, é a coisa cinema, mais linda do mundo. Realmente lá é impressionante o apartamento. Né? Nossa, que bonito que ficou. Pode mudar, por favor, Nanda. Esse é o Torre Gêmea? Esse é o Torre Gêmea, exatamente. Né? Que é o centro fica do lado. Bem bonito também. Esse é o Máximo. Nossa, esse também... Ah, não. Esse ficou pronto há pouco tempo. Na esquina da Parigô, com a Santos Dumont. Santos Dumont, exatamente. Lindíssimo. Esse não é comercial, né, o Máximo? Esse é só... Não, o Máximo é só comercial. Só comercial? Volta um pouquinho, Nanda, por favor. Esse, né, que é só comercial. Só. Que bacana. Plasticamente a gente gostou bastante também. Quantas salas tem por andar? Jesus, ele começa com 5 e lá em cima ele tem um escalonamento que passa a ser 4. Alguma coisa assim, eu não lembro se era 6 para 5 ou 5 para 4, alguma coisa assim. Realmente Mas ele tem um escalonamento, você pode ver lá mais à esquerda. Sim. Que tem só para dar chamar atenção, para você realmente ter um apelo arquitetônico. Que bacana. Pode mudar, Nanda, por favor. Esse é o Lumino. Da construtora Catamarã, foi entregue também há pouco tempo. Que é na Monsenhor Kimura. Isso, na pracinha que ninguém nem imaginava que podia fazer edifício ali. Esse, graças a Deus, foi um sucesso de vendas fantástico. A construtora vendeu tudo. Eu lembro que há pouco tempo eles tinham só um apartamento. A planta dele ficou muito boa. Eu fui eu avaliei um apartamento do Lumino e a vista que tem... Não. Pega a Serra Azul inteira, sem né? Sem contar a vista da Catedral. Da limpa, Catedral, né? sim. Limpa. Lindíssima. Não, realmente. Esse é o Terraço Imperial. Terraço Imperial na 15 de novembro. Em frente também. do Sunset. Bem em frente do Sunset. Os dois são mais ou menos o mesmo tamanho em termos de área privativa. Quanto de área privativa? Esse tem um pouquinho mais, acho que é 230, 240. O outro é 220 e pouco, alguma coisa. Ou um pouco menos de 240. Entendi. Mas são mais ou menos o mesmo perfil de morador. Lindíssimo. Pode mudar, por favor, Nanda. Esse é o... José Barão. José Barão, que é todo comercial, fica na Avenida Brasil, né? E ele também atravessa para Princesa Isabel. Você tem uma ligação entre a Princesa Isabel e a Avenida Brasil. E é todo comercial. Essa parte de vidro, né? Eu fui numa consulta até num amigo meu. Nossa, a sala é linda, né? E a iluminação é bonita, demais. Né? É bonita também. Realmente. Eu não sei se nós temos mais. Pode mudar, Nanda. Não tem mais? Não, né? Então eu acho que eu me perdi na hora de mandar as fotos para Nanda do Royal Garden, né? Porque o Royal Garden assim foi para nós um ícone por muito tempo. E esses dias eu estava dando uma aula, né, falando sobre incorporações mesmo, e eu estava dizendo para os alunos que nós, corretores de imóveis, nós precisamos prestar atenção na lei de uso e ocupação do solo. Porque quando foi feito o Royal Garden, ele ficou por muito tempo como o edifício mais alto, né? Não sei nem se é da América do Sul, mas ele ficou, logo que ele ficou pronto, ele era um dos mais altos mesmo. Residencial, de São Paulo para baixo, ele era o mais alto, só residencial. Sim. Que nós temos o edifício Terraço Itália em São Paulo, por exemplo, né? Naquela época, 30 anos atrás, sim, era o mais alto. Agora, só residencial, ele foi muito tempo. Não é? Do sul do Brasil é certeza absoluta. E eu sei que também de uma parte aqui, você pegando numa linha horizontal, da América do Sul, você tinha praticamente nenhum mais
residencial exclusivo, tá? Tem quantos andares lá? São 35 apartamentos, um por andar. Depois tem mezanino, salão de festa, piscina. Então ele vai ficando mais... O total dele dá 43 pavimentos, alguma coisa assim, pelo que eu me recordo. Nossa! Para a época foi Meu Deus, lindíssimo. Uma coisa interessante, né? E daí eu sempre falo para os alunos que, assim, essa questão de zoneamento, de lei de uso e ocupação do solo, é muito importante, porque como a aula fica para... É online, né? E é em EAD para o Brasil todo, né? E às vezes a gente tem, na Unicesumar tem polos fora do Brasil. Eu pedi para eles acessarem o mapa de Maringá, entrarem na Avenida Tiradentes e perceberem que à esquerda, onde fica o Royal Garden, né? Tem o Royal Garden, que é imponente, lindíssimo, e à direita tem uma quadra inteira ocupada pelo Colégio Marista. E aí as pessoas que querem investir pensam, nossa, caramba, o dia que os irmãos maristas resolverem vender, dá para construir, né? Imagina. Ainda não. Só que não. Só que não, porque a lei de uso e ocupação do solo não permite nada que seja feito do lado direito da Avenida Tiradentes. Exatamente. E aí, assim, tudo isso implica, né, na minha opinião, como corretora de imóveis, para um benefício para a cidade. Porque daí a gente sai da lei de uso e ocupação do solo e nós aí vamos passear no plano diretor da cidade. Né? Inclusive, depois só me deixa mais sobre 2 itens sobre isso que você falou, do zoneamento e um outro item do Royal Garden. Mas, por favor, Cláudia, sim, conclua. É porque... Não, eu queria que você explicasse para a gente, porque agora, com 20 anos que eu tenho imobiliária e estou na docência também, uma das disciplinas que eu falo, para que a gente tenha visão como corretor de imóveis para incorporações, por exemplo, é que a implicação que existe em eu, corretora de imóveis, encontrar o incorporador e dizer para ele, olha, aqui tem um terreno super legal na Tiradentes, que fica na quadra de cima do Colégio Marista, e dá para construir um prédio lindíssimo, porque eu tenho percebido que do outro lado da avenida sai um prédio atrás do outro. É muito valorizado. Só que não vai adiantar nada. Porque o valor do imóvel não é barato, em termos de custo-benefício não dá, a lei de uso e ocupação do solo não permite que se construa. Mas tá bom, então vamos para um outro lado. Deu certo, eu falei com o incorporador, daí ele diz, meu parceiro, arquiteto, é o José Carlos Mendes Cardoso. Então eu vou solicitar que ele faça um projeto. E aí que eu gostaria que você explicasse pelo seguinte... Nesse momento em que você é contactado para fazer um projeto, você já tem à sua disposição a área do terreno, a lei de uso e ocupação do solo, a área que você vai poder construir, né? Porque aí você vai computando a área toda do prédio. Você vai fazer uma composição para chegar nessa área que você pode fazer. Sim, então, por exemplo, ali acredito eu que onde foi feito o Royal Garden não podia ter mais do que os pavimentos que foram construídos. É isso ou não? Ó, o Royal Garden, além das 2 coisas que eu gostaria de lembrar, ele foi construído quando nós tínhamos um zoneamento que o coeficiente, que é o número que diz quantas vezes você pode construir a área de terreno, era 10. Hoje, esse coeficiente é 4,5, podendo chegar a 6. Então, você vê a diferença, a discrepância que a gente tem. Sim. Então, começa por aí. O zoneamento mudou, você tem um coeficiente menor, não se pode mais fazer num terreno que se fazia, hoje é praticamente metade. E mudou também algumas outras coisas, mas que não interferiu tanto que nem o coeficiente, nem taxa de ocupação, alturas, etc. e tal. 2 itens só que eu queria lembrar, para não passar em branco, sobre o Royal Garden. É um projeto que nós fizemos com 26 anos de idade. Eu tinha mal acabado de sair da faculdade. Nossa. Fui premiado com essa encomenda aí. A gente fez ele, a gente era bem jovem. Até hoje eu acho ele realmente bem interessante. Plasticamente ele ainda se mantém depois de tantos anos. Então é isso, ele foi um edifício que hoje, com só aqueles terrenos, que são 4 terrenos, você não poderia mais fazer o mesmo. Com a mesma planta e a mesma altura. Se fosse usar a mesma planta, tudo que tem, ele seria aí 10, 15 andares mais baixo. Nossa! Olha, pessoal, não sei se vocês entendem muito sobre isso, até me corrija se eu estiver errada. Perfeito. Porque, assim, o coeficiente que ele está falando de construção, ele vem estabelecido na Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é uma lei municipal. Então, o que acontece? No zoneamento aqui de Maringá, por exemplo, nós precisamos ir na prefeitura. Eu estou falando ir na prefeitura, mas o site de Maringá, da Prefeitura de Maringá, é bem completo. Você pode obter essa informação no próprio site. E aí você vai ver o coeficiente que tem. Ou seja, você tem a área do terreno, se o coeficiente é 4,
você multiplica aquela área por 4, é o que você pode fazer de obra. É isso? De área. Por exemplo, você explicou bem. Resumidamente é isso. Certo. Você tem dá um exemplo que a gente usa bastante também com alunos. Certo. Você tem um terreno de 1.000 metros. Uhum. O coeficiente naquela região é 4. Certo. Você vai multiplicar por 1.000 metros e falar, então eu posso fazer 4.000 metros. Sim. Você pode até fazer um pouco mais de 4.000 metros. Porque existem algumas áreas que não entram, não são computadas por coeficiente. Por exemplo, garagem. Ah, por exemplo, não é área de computado? lazer não é computado. Então, você imagina, todo edifício tem que ter área de lazer, tem que ter garagem e algumas outras coisas também que não entram, que nem caixa d'água, etc. Então, na realidade, esses 4.000 metros que você poderia fazer no terreno de 1.000 de coeficiente 4, acaba se tornando 5.000, 5.500 metros. Entendi. E aí, o que acontece? Quando as leis elas vão mudando, eu convidei para bater o papo aqui comigo o presidente da Câmara Municipal, Mário Hosokawa, e eu costumo dizer para os nossos alunos que é muito importante a composição da Câmara Municipal, porque ela diz respeito diretamente a tudo o que implica a vida de um cidadão numa cidade, quando nós falamos sobre legislação municipal, sobre poder executivo, né? Legislativo municipal, não tem jeito. Então, é através da Câmara que mudam, né, essas situações. E aí, o que acontece? Hoje, é possível que tenha o que a gente chama comumente de solo criado, mas é outorga onerosa, que também muda de acordo com a lei municipal, ou seja, quando eu entrei no mercado imobiliário, pagava-se um valor. Passado um tempo, a lei mudou e foi preciso que a pessoa oferecesse uma garantia real, né? Então, assim, a incorporadora precisava oferecer um bem em garantia para poder ter direito àquela outorga onerosa, mesmo pagando. Então, as leis vão mudando, por isso que é bom que vocês saibam que, por exemplo, como o José Carlos acabou de falar, hoje não seria mais possível, pela legislação vigente, fazer a quantidade igualzinho, de metros quadrados. Exatamente. Se você fosse pegar a mesma planta, tal, você faria um prédio menor. E aí, o que acontece? Você morar no 30º andar, é morar no 30º andar, né? Ainda tem um peso muito grande a altura. Sim. E não é de hoje, não vai mudar tão cedo. Aham. Assim, é perfeito. Mas isso, né? Você tem mais ângulo de visão, você tem mais horizonte maior, etc e tal. Eu vejo, fui olhar no seu portfólio, dentre esses 450 projetos, né? Me chamou... 450 edifícios que, graças a Deus, está bem defasado. Hoje nós estamos chegando perto dos 600. E você falou também... Tem que falar. Meu Deus do céu. Nós estamos, inclusive... Isso eu ia falar. Nós estamos refazendo. Ó, eu vou pedir para você ficar bem aqui na frente do microfone. Tá? Nós vamos... não é minha praia, tá? Desculpa. Tá, imagina. Nós estamos refazendo o Instagram, refazendo o site, etc. Então, a gente fez um novo levantamento há pouquíssimo tempo, tá? Já passamos os 3 milhões de metros quadrados e estamos beirando 600 edifícios. Obras, a gente tem algumas obras menores, mas... predominante mais de 500 edifícios, com certeza, tá? A gente fez um levantamento prévio entre edifícios todos que saíram e alguns que não saíram dessa gama também. Você sabe, assim, que o que eu gostaria de perguntar para você, até por nós dois, né? Assim, temos já uma experiência no mercado. Uma estrada. Sim, e assim, é muito bacana para quem está nos ouvindo, para quem está ingressando no mercado imobiliário. Quando eu falo sobre carreira, o sucesso da sua carreira, no meu entender, ele fala muito sobre o que você olha para o que você fez com orgulho, né? Porque o que você fez é o que vai ficar. O que eu fiz, eu sei e as pessoas têm conhecimento. Mas o que o Mendes Cardoso fez, está todo mundo vendo, né? Porque essas obras estão aí. Principalmente que a gente atua... Basicamente, não só, mas basicamente a gente atua com edifícios, tá? E edifício, quer queira, quer não, ele interfere na paisagem urbana. Sim. Então, ele é muito mais visível para todos os fins, para o bem, para o mal, etc. e tal. E assim, para nós, né, do mercado imobiliário em especial, mas para a população em si, é muito bacana nós, né, darmos uma olhada na cidade, falando quantos edifícios lindos que tem, que arquitetura bonita, né? Então, eu acredito que não seja muito fácil você unir tudo isso
que é isso que eu até foi quando começamos a falar do Royal Garden, que era o que eu gostaria de saber, porque tem, acredito até que na época do Royal Garden, o sonho de um recém-formado, né, com um monte de coisas lindas que você acabou de ver na faculdade, e de repente você se depara com limitações de área, disso, daquilo outro, e eu não digo imposições, mas sugestões quase que impositivas mas faz parte do incorporador, processo. né? De quem, como diz outro, de quem tem a bala na agulha, né? Quem manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas é uma troca saudável, viu, Claudete? Sim. A gente soma com o que vem e também a gente agrega valor ao empreendimento, ao imóvel, com também nossa experiência, sugestões, etc. e tal. É uma troca boa para os dois lados. É importante e necessária, né? Não, claro. E aí, o que você assim pensou? O que te veio em mente quando você fez o projeto do Royal Garden? Faz muitos anos, mas na realidade a gente queria fazer um edifício, tá? Pela altura. A ideia já era essa, ó. Nós temos 4 terrenos, nós queremos fazer um altíssimo padrão, muita coisa veio realmente, o próprio mercado passa para a gente, ó, a ideia é a gente fazer um apartamento de tantos metros. O que veio para a ideia da gente? Bem, fazer um por andar. Naquele tempo não tinha limite de altura na cidade. Bem, então vamos fazer um edifício, 1 por andar. Poderia ser tranquilamente 2 por andar também, mas aí já começa a ter um padrão um pouco mais baixo. E o pessoal queria fazer um edifício para ser realmente o mais alto padrão da cidade. Foi e é durante muito tempo. Acredito não. Ele ainda é a maior área privativa da cidade, talvez da região. São 560 metros de área privativa. Você imagina um terreno de 600 metros na cidade, está cheio, é a privativa dele, é o apartamento. Sim. Então a gente verticalizou o máximo, porque era uma oportunidade de você chegar, fazer uma altura interessante. E a gente trabalhou com um terreno muito grande, centralizamos ele para deixar realmente ele com o máximo de recuo dos dois lados, e a visão da catedral, a gente privilegiou a vista da catedral, a sala e a sacada são todas voltadas para a catedral. E eu lembro que a parte dos fundos a gente diminuiu um pouco o recuo, onde ficou escada, etc. e tal, que áreas de serviço não tão fundamentais para a questão de venda, etc. e tal. Mas a ideia realmente foi aproveitar essa liberdade da altura, tá? E essa liberdade que eu não tinha recuos apertados nem nada, para orientar para onde a gente bem entendeu, no bom sentido, realmente. E a gente conseguiu valorizar 99,9% dos ambientes. Realmente, a ideia foi essa. Temos espaço, temos altura, vamos tirar o máximo proveito. A sacada, né, da sala é enorme. É muito grande. Onde Tudo contempla uma piscina, né? Tem uma pequena... A gente fala... Ou uma banheira, lá não era piscina. uma... Hoje nós já fizemos alguns apartamentos que na área comum temos piscina piscina daquele tamanho. Sim. Você tem, porque muitos apartamentos, só para dizer que tem no programa, só você tem que ter alguma coisa. Então, tem muitas piscinas infantis que a gente já projetou em apartamentos mais enxutos, em áreas de lazer mais enxutas, que tem um tamanho menor que aquela, entendeu? Realmente um detalhe interessante, já que a gente está falando dele, ele tem as piscinas são desencontradas. Para que você não tenha um em cima da outra e você tenha mais insolação. É verdade. Que era uma piscininha mesmo. Sim. Hoje eu vejo que realmente tem área para ser uma pequena piscina. Não, e hoje assim, uma banheira ali fica perfeita, né? Meu Deus hoje do céu, tem Hoje você tem banheiras praticamente daquele tamanho. Sim. Então, o local está lá, está perfeito, funciona. Em relação às sacadas, eu não estou puxando pela memória, mas se eu não me engano, tem sacada em todos os dormitórios. Era uma tendência. Praticamente todas as suítes teriam que ter sacada. Isso mudou muito também, tá? Mas, em compensação, as sacadas de área comum aumentaram muito o uso, proporcionalmente ao tamanho dos apartamentos. Sim. Então, nesse sentido, ele, com a questão da área comum, a sacada, ele está ainda dentro de uma tendência. As sacadas de suíte, de quartos, elas foram tiradas porque elas tinham pouco uso e jogadas para a sacada comum para todos, tá? Você aumentou proporcionalmente a sacada dos apartamentos. Como um ambiente de lazer, vamos dizer, exatamente, né? Principalmente com a pandemia, o pessoal começou a perceber que, a gente usa mais a sacada agora, que tem que montar um monte de coisinha lá. Então, essas áreas
que não são tão usadas hoje, nem sacada de suíte, sacada de quarto, que é individual, foi tudo jogado para você ter um terraço. Hoje é terraço gourmet, sacada gourmet, esse tipo de coisa. Eles arrumam uns nomes bem bacanas. Independente do nome, o ambiente é perfeito. Né? E lá tem tudo isso, né? Há 30 anos já tinha, continua. Lá tinha local para churrasqueira, balcão, área de refeição, varanda contemplativa, tudo. Todo esse tipo de... Agora, uma curiosidade pessoal mesmo, antes de eu passar para outro assunto. Por favor. Olha, pessoal, eu como corretora de imóveis, eu fico pensando, assim, como mãe também, a questão das sacadas, que elas saem da sala e vão direto para a suíte do casal. Isso quando não vai para mais uma suíte ainda, onde a pessoa pode circular tranquilamente. A pessoa sai da sala e pode entrar no quarto de um, pode entrar no quarto de outro. Agora, sim, é uma opinião pessoal. Por favor. Eu acho, assim, demais isso. Ou de menos, tá, pessoal? Eu acho que, assim, é uma coisa tão inoportuna, sabe? Tão, assim, tira completamente a privacidade do casal, né? A privacidade, assim, sei lá, de quem estiver num quarto. Você recebe um hóspede, põe ali no quarto de um filho, por exemplo. Aí, daqui a pouco, você aparece pela sacada. O jantar tá pronto, tá? Não é verdade? Assim, é curiosidade minha. Quando você vai fazer algum projeto, assim, você pensa nisso ou não? Ou é o palpite meu, tá? Não. Ó, tem demanda para tudo. Por exemplo, o que você citou agora, da questão de você integrar todas as sacadas, é uma tendência também quando você tem apartamentos de alto padrão, principalmente agora que foi ressuscitado verde, você hoje em dia tem que ter verde nos edifícios, então você está investindo mais em áreas de sacada. Consequentemente, quanto mais sacada, mais, principalmente no alto padrão, isso é muito bem-vindo, tá? O que você falou da privacidade, eu até concordo, mas tem também a possibilidade de você ter uma grande sacada para famílias que lidam muito bem com isso, tá? Ela está lá para ser usada. E você pode setorizar, você pode isolar elas com floreiras, com vasos, etc. E tal, mas você mantém aquela possibilidade para o cliente que gosta desse tipo de coisa, e tem sim, tem bastante pessoal que realmente adora, como casa de fazenda, né? Eu abro a minha suíte, meu quarto, se tem gente andando, eu contemplo com a vista. Então tem demanda para tudo. E tem a possibilidade de você setorizar, isolar, sem prejuízo para a arquitetura também. Com uma decoração, design, tudo. né? Bancos, alguma coisa jardim, assim. Floreira, biombos, enfim, um recurso infinito. Olha, foi bom você ter falado isso, porque assim, eu fico bronqueada com isso. Não, mas não, tem demanda para todos os gostos. Então tá joia. Olha, eu estava aqui, assim, eu pensei em te perguntar algumas coisas que são do meu interesse, né? Por e favor. do nosso mercado, Perfeito. Porque assim, eu queria saber uma opinião sua mesmo sobre o papel de um arquiteto, não somente em relação à cidade, mas em relação à cidade, isso misturando tudo. No aspecto visual, que nós falamos, que você tem esses projetos lindíssimos. Obrigado. Mas também no aspecto funcional e no mercadológico. Eu digo isso porque alguns apartamentos, quando nós vamos oferecer para o cliente, ele já sabe quais ele não quer. Tá? Eu não quero esse porque esse aqui... E aí, assim, não é uma opinião isolada. A maioria não quer, porque quando foi feito o projeto... talvez não foi dado tanta atenção nesse sentido de eu vou, por exemplo, viabilizar uma incorporação, mas ela precisa sempre estar dentro do mercado, né? Porque, obviamente, nós vamos ter a questão de desvalorização, né? Nós vamos ter alguns elementos que vão ser variáveis na formação do preço mercadológico nesse compra e vende, né? Correto. Mas aí ficam algumas situações porque... Eu vi que é um quebra-cabeças, eu já conversei com alguns arquitetos. É difícil, tá? Porque você precisa ser muito bom em matemática, ter muita paciência, né? Porque tira daqui, põe ali, mexe lá, faz todo o projeto de novo, né? Mas assim... Mas faz parte. E assim, eu vejo que os teus projetos, eles são, além de funcionais, eles se encaixam mercadologicamente, porque eles continuam sendo, assim, vamos dizer... uma opção para os clientes que querem comprar apartamentos, imóveis usados, por exemplo, de terceiro, né? Mas justamente porque já sabem. Então, é uma garagem boa, é um pé direito duplo, é uma área de lazer bacana, sabe? Porque, assim, também não adianta contemplar tudo num prédio quando fica, assim, impossível de uso. Né? Nós sabemos que aquele prédio bacana, tem área gourmet, tem isso, tem aquilo outro, mas dá para usar? Não.
Tem tudo ou muito apertado, Exatamente. ou não funciona. Isso, não tem assim funcionalidade. É o né? que na realidade é um equilíbrio, né? Tudo na vida também é assim. Então, mas assim, eu acho que o arquiteto ele tem um papel assim fundamental nisso, você não acha? Partindo do momento que você vai criar a moradia de alguém, que você vai interferir numa cidade, não só no projeto de um edifício, de uma residência, até mesmo quem projeta as cidades, os bairros, etc., obviamente você vai criar ambientes, espaços que as pessoas vão usar por décadas. Então você interfere mesmo. Por isso até que você citou na arquitetura cidadã. A gente tem que atender a todos os anseios dos incorporadores, das construtoras, do cliente. Mas quando você não tem o cliente final, como é o caso de você fazer um edifício, você tem que pensar principalmente em quem vai usar. Todos os arquitetos acredito que fazem isso. E o máximo que a gente puder fazer também de melhorar essa relação com a cidade, tá? Não é tanto a minha área, com projetos de incorporações de edifícios, você fica um pouco mais limitado. Mas vou te dar um exemplo. Você pode fazer um edifício correto, que funcione bem, que vai atender o teu cliente, que vai atender quem vai morar lá, porém você pode ir um pouco além. Vou dar um exemplo. Você pode trabalhar o térreo de forma que ele seja mais amigável com o transeunte, tá? Inclusive, São Paulo, eles dão melhoria no coeficiente, eles permitem coeficientes a mais, isso São Paulo esse é um monstro de benefício, que você tenha as tais das fachadas ativas, você tenha a possibilidade que o transeunte está passando e ele pode adentrar num jardim do seu edifício. Não estou dizendo entrar no seu prédio, mas você tem uma área de transição amigável com o pedestre. Tá? Então, a gente consegue, dentro das possibilidades. Existem empreendimentos que você não vai ter como, por questão de necessidade da incorporadora, da consultora, do cliente, mas sempre que possível, a gente tem que realmente pensar em atender o usuário final, que é o cidadão que vai morar, o que vai passar na rua, que vai ver aquele edifício, o que vai passar em frente, que vai poder sentar num banquinho de jardim que a obra doou para a comunidade, etc. Isso aí é possível. Nem sempre se consegue. Nem sempre se consegue porque são interesses, são valores e tal. Mas, realmente, uma tendência hoje é como o trânsito. Você lembra que antigamente o trânsito só precisava fluidez. Sim. Hoje não, segurança, tá, etc. e tal. A arquitetura também tomou muito disso. Hoje você tem muito verde nos edifícios, hoje você tem preocupação com reciclagem de resíduos, etc. Então, essas novas preocupações realmente estão trazendo a arquitetura mais próxima do ser humano. Isso eu acho bem interessante também. Nossa, assim, você estava falando, eu estava aqui viajando, porque a responsabilidade social do profissional hoje, de todos, essa todos. visão, né, para o ser humano, para o mundo, ela é assim, não é nem hoje uma vantagem, é uma obrigação nossa, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O projeto e as pessoas estão tendo mais consciência, né? O projeto daquele prédio ao lado do Dom Pedro é seu? Meu Deus, me localize, por favor. Dom Pedro. Aonde é? Eu conheço o prédio Dom Pedro, não estou me lembrando. Na 15 de novembro com a Paraná. É porque você, em frente a uma igreja adventista, se eu não me engano, onde funcionava uma escola de inglês, eu não tenho certeza. Dom Pedro. Dom Pedro é ali na esquina da Paraná com a 15, quase. Sei. Onde é a Sandri? Sim. Tá. Do lado. Tá. É o seu projeto? Não, estão fazendo um que está começando. Está começando. Não é projeto nosso, de um colega nosso, uma equipe muito boa também. Eu estou te perguntando porque, assim, pessoal, vocês não são, né, alguns não são de Maringá, mas assim, onde eu estou falando, tem exatamente o que o Mendes Cardoso está falando agora. Foi colocado o tapume, quando foi começada a obra, com recuo para dentro do lote. E ali... Não sei se vai ficar assim depois da obra pronta. Sim. Acredito que sim, pelo que eu conheço, pouco que eu conheço do projeto, ele tem uma área que você pode adentrar na frente do edifício, que é uma tendência em edifícios de alto padrão que não tem comércio. Sim, tá? exatamente. Até os que têm comércio, quando eu falo da fachada ativa, desculpe te Sim, imagina. Eles também estão tentando fazer isso. Se você pensar... eles querem que as ruas tenham mais vida, inclusive em todos os horários, à noite. E determinados tipos de comércio trazem movimento, trazem segurança na rua. Então, essa questão do comércio no térreo, dependendo do padrão do edifício, às vezes é muito bem-vinda. Tá? Sim. E dependendo do padrão,
você já não caberia. Porém, você pode manter características nesse edifício que não tenha essa atividade comercial para dar movimento, dar fluxo de gente, segurança. Aham. Você pode ter alguns outros benefícios que nem eu acabei de citar, das pracinhas, etc. e tal. Sim, então, como ele estava até falando da pracinha, tem uma expressão em inglês, perdão, em francês, se eu não me engano, para o que vai ter naquela fachada. Porque é aquela passagem do carro, o carro entra ali, é tipo um hotel, né? E deixa uma compra, alguma coisa e sai. Me fugiu o nome dessa expressão. Também não me Sabe, veio, né? mas é uma você tem expressão em francês, né? Na realidade, é o desembarque, né? Uma área para Isso. desembarque, uma entrância. Tem, inclusive, nós estamos agora lançando um edifício que já está até começando a divulgação, nós estamos na fase de finalização de projeto, que tem exatamente isso, tá? De preferência, onde você para o carro, se for coberto, é melhor ainda, Melhor, né? Essa é a porque ideia. daí acaba não prejudicando o trânsito, Perfeito. né? Porque se você para ali para fazer um desembarque, aí começa a vir um monte de carro atrás de você. Então, para evitar isso, tem... Eu ainda vou me lembrar desse nome, viu? Que é uma expressão realmente em francês bem interessante, né? Tá, mas isso infelizmente, só é possível em terrenos muito grandes. E quando não tem a parte do comércio embaixo? E quando você tem, mesmo que tenha, você tem espaço. Se você tiver espaço, esse que nós estamos para lançar, ele tem comércio também, mas é um terreno muito grande e ele tem o comércio setorizado, então você tem espaço. Sim. Então, fundamental você ter condições, tá? E assim, na verdade, é uma coisa pensada para a população que é relativamente simples, né? Que eu estava falando desse prédio, pessoal. Foi feito, por enquanto, né? Está ainda na fase da fundação, então foi só colocado um tapume com recuo para dentro do prédio, e ali eles colocaram bancos, colocaram bebedouro para pets, tá? Então quem está passeando já pode dar uma água para o pet, pode sentar, né? Eles fizeram um tapume com imagens, né? Então, assim, não é aquela coisa cinza ou monocromática, vamos dizer, mas assim, com um apelo até de elementos de, não é de arborização, mas, enfim, foram colocados paisagismo, né? Algumas plantas bem bacanas e assim, e é interessante, que é o que eu acho mesmo que é a tua visão, né? E já engatando na questão que eu tinha comentado com você antes de começar o nosso bate-papo, dessa questão do térreo, da parte térrea dos prédios, mesmo de alto padrão, que nós temos alguns prédios aqui em Maringá de alto padrão, onde a parte térrea é comercial. Mas é porque a avenida ela é extremamente comercial, né? Então, assim, algumas pessoas me perguntam, nossa, mas é só Maringá mesmo, né? Para ter um prédio tão lindo como esse, uma fachada, né? Assim, não é aquela fachada imponente. Então, eu não sei como é que seria a visão de um arquiteto, né? Nisso. Às vezes você quer deixar a obra lindíssima e daqui a pouco, ali embaixo, não é todo comercial, não tem aquela entrada imponente, né? Na realidade, isso é muito uma questão também do programa que nos é passado. E mesmo que você queira, tente interferir, é uma questão de viabilidade do empreendimento. Comercial, né? Você tem empreendimentos que você precisa ter. A questão é você tentar e conseguir equilibrar isso da melhor forma possível. Você fazer de tal forma que tenha o comércio, que ele tenha um diálogo bem amigável com quem mora, tá? E que não fica aquela cara de, moro num edifício que tem 7, 8 lojinhas e uma entrada. Então, trabalhar com isso. Já melhorou muito, tá? Houveram tempos aí que o cara fazia negócio de terreno, explorava o máximo que desse comércio e o edifício, mesmo sendo de um padrão alto, você fazia uma entrada acanhada. É só andar pelo centro, você vai ver muito desses exemplos. Sim. Mudou bastante, tá? Tá mudando. Não só pela questão da consciência dos empreendedores, mas também da posição dos arquitetos, falando que fica melhor e valoriza realmente mais o empreendimento se você tem uma entrada mais interessante, mais nobre, mais espaçosa. Mas aí tem que ser um equilíbrio. Você também tem que ver a necessidade do empreendedor, da pessoa que vai fazer, que vai tirar proveito financeiro daquilo lá para ele poder fazer outros. Tem que ser um equilíbrio, tá? Se consegue, uma boa parte, tá? Mas nem sempre é o ideal, tá? O ideal nem sempre é possível também. Entendi. O ideal, então, para alto padrão, né? Se possível, seria eu acho não ter o altíssimo padrão, você realmente tem uma frente amigável com a população. Entendi. Mas dependendo do comércio, é melhor não ter, tá? A não ser que você tenha algum tipo de comércio que agregue valor ao empreendimento. Então, é possível, tá? Existem lançamentos que têm. Então, porque, não sei se vocês até
se atentaram para isso, a questão de uma incorporação, ela diz muito respeito à viabilidade econômica. Então, o incorporador, obviamente, vai fazer contas, né? Não é nem cálculo, é fazer continha. Se não fechar a conta... daí não dá. Fazer. Porque a pessoa precisa ter lucro, né? Obviamente, é o trabalho dele, né? Então, mas assim, eu acredito que quando se trata de um profissional arquiteto, ele acaba tendo uma missão, eu não digo impossível, uma missão difícil, possível de ser executada, mas para isso a pessoa precisa ter uma sensibilidade nessa questão da cidadania, que é da arquitetura para, né, o cidadão. E para finalizar esse bate-papo, assim, que eu estou aprendendo muito, eu tenho uma percepção, eu gostaria que você me corrigisse mesmo, porque eu gostaria de alinhar a minha visão como corretora de imóveis, né, a um aspecto mesmo de cidadania, de população, de desenvolvimento para a nossa cidade, de progresso, né? Perfeito. Mas, assim, são duas situações. A primeira, que nós temos que repensar um pouco sobre os moldes das famílias modernas, né? Então, é assim, tem vários moldes diferentes atualmente que seriam interessantes. Eu não sei se você pensa sobre isso, porque tem elementos inúmeros. Vou citar alguns. Primeiro, a sobrevida aumentou muito. Tem muitos casos em que o idoso, considerado idoso, que é acima de 60 anos, que é jovem, né? Porque às vezes a gente vai no supermercado... Eu tenho 60 e pouco. Então, né? Se você para, por exemplo, o carro numa vaga de idoso, eu falo, né? Eu me sinto e você joga bola ainda, não é? Eu me sinto constrangido. Então, aí sai todo, né? Não faço. De chuteira. Ainda não faço. E aí, já viu. E aí tem o idoso, que é considerado idoso, mas do qual a família às vezes depende financeiramente, então moram junto. Tem a questão dos filhos, que tem os filhos cangurus, que é aqueles que já decidiram que não vão sair de casa, porque, né, quer moleza maior que essa, né? Fica lá a roupa lavada, passada, né? Não precisa gastar nada, vai ficando em casa. Ruim, não. Né? Vai levando as namoradas lá. E aí a necessidade de uma suíte a mais. Né, de questão de composições familiares, de homens cuidando dos filhos, de mulheres que ficaram com os filhos, de casais que se separaram e que têm daí os meus filhos, os seus filhos, tem os que têm os meus filhos, seus filhos e os nossos, né? Então, nessas composições todas, nessas obras que você está fazendo, assim, tipo, atualmente, né, os projetos contemporâneos, você pensa sobre isso em determinadas situações ou ainda não? Não, na realidade, o arquiteto sempre pensa em tudo. Nem tudo a gente consegue agregar e colocar no nosso projeto. Mas, por exemplo, o que você falou da família, tá? Independente do filho que fica ou não, mas os números, a gente trabalha também bastante com estatística. A família brasileira, há 100 e poucos anos atrás, era uma média de 5, 6 pessoas por família. Hoje está na faixa de 3,7. E a tendência, isso é uma questão de matemática. Sim, é estatística. Pega o gráfico lá, então a tendência são as famílias menores, tá? Mesmo com o advento do filho que fica em casa mais tempo, com a pessoa que hoje tem uma sobrevida maior, etc. Mas a quantidade de pessoas por família está diminuindo. Então, o que a gente tem pensado, o que você acabou de falar? Tem pensado sempre opções de, quando você tem um 3 quartos, que ele possa se transformar em 2 suítes, para não ser só aquela opção do Olha, esse é meu pensamento. E você tem, então, se trabalha também com o conceito de plantas flexíveis, porque você pode atender várias gamas de clientes, de perfis familiares, tá? Um pouquinho maior, um pouquinho menor, tá? Mas não é sempre assim tão fácil, você consegue atender, agregar todas as vontades. Principalmente num projeto de edifício que você faz para um cliente fictício. Entendi. Tá? Você faz para um futuro cliente. Que você não sabe quem é, sabe. né? Então, você tenta fazer uma média, aí a gente baseia muito em estatística. Entendi. Tendências, tá? O que vai, o que está vendendo, o que está saindo. É demais você estar falando isso, porque tem uma disciplina no curso de negócio imobiliário de graduação, esse curso superior, que é a estatística. E é o terror do corretor de imóveis. E eu digo que as pesquisas, elas nos ajudam muito a afinar o alvo.
né? Porque quanto mais perto do seu objetivo você chegar, melhor, né? Mais você fácil minimiza o erro. Vender o imóvel. Sim. Né? E agora sim, o último palpite, mas esse assim é um absurdo. Você pode até dar risada se você quiser, tá? Um amigo do meu filho falou assim: tia, o que você... Nós estamos com projetos de casa geminada, né? Então, são casas com uma área bem reduzida, né? Possível de ser feita e tal. Você tem alguma dica para mim sobre um projeto bacana de casa geminada? E ele é japonês, né? Ele é descendente japonês também. Eu falei, olha, nunca fui para o Japão, mas eu tenho um sobrinho que mora lá e ele sempre diz, tia, estão separadas, o banheiro ele é segmentado. E aí, quando eu fiquei um período ajudando na venda de um imóvel compartilhado, né, de propriedade compartilhada, aquele time sharing, né? Você sabe que a pessoa compra, né, em 10 pessoas e aí divide. E tinha nesse hotel um projeto que eu achei super legal, que eu acho que funciona para uma casa geminada. Por exemplo, um banheiro só numa casa geminada, na minha opinião, é muito pouco. Mas, às vezes, não tem área para isso. Então, eu falei, o que você acha de você fazer um ambiente apenas para o vaso, tá? Um ambiente, um espaço só para o banho e, por exemplo, a pia, né, para lavar as mãos, para fora. Não sei, tá? Nem precisei responder, você já está respondendo para mim. Assim, essa é uma das poucas pequenas possibilidades. E você acha um absurdo o que eu estou falando? Não, quer ver um exemplo? Mesmo em alto... Não, que bom você está falando isso, viu? Porque... mesmo em alto padrão, a gente já trabalha, às vezes, quando você quer ter um padrão, quer ter a possibilidade de praticamente todo mundo com suíte, mas você não tem essas condições em termos de área, a gente trabalha com a demi-suite, que é uma ideia muito próxima a isso que você está falando. Sim. 2 quartos usando o mesmo banheiro, só que podem ter 2 usos. É como se você tivesse realmente 2 quartos com 2 banheiros. Sim. Se a população não for muita gente, for só, por exemplo, um cada quarto, você praticamente tem 2 suítes. Então, isso que você está falando é muito usado nos imóveis já muito pequenos, que você não tem espaço. No Japão, né? Mas você tem gente lá dentro e você tem que dar um jeito de economizar espaço. Então, você otimiza ele. É natural. O mesmo exemplo, você pegar... Estamos falando agora de apartamentos muito pequenos, que você, de dia, a cama ergue, vira uma mesa, aquela coisa. O Japão tem muito disso, tá? Então, a otimização ao máximo. Para uma casa geminada, etc., você pode não chegar a tanto, mas você pode realmente usar alguns recursos. Esse do banheiro é uma dica extremamente tranquila. Sim, porque é perfeito. Às vezes uma pessoa quer usar o banheiro, outra quer escovar os dentes, outra quer tomar banho. Os 3 podem fazer isso ao mesmo tempo, sem que estejam juntos, presos dentro de um banheiro, né? E você pode fazer um banheiro um pouquinho maior, mais confortável, um visual mais interessante, mas com a facilidade de atender todo mundo ao mesmo tempo. Exatamente. Ou uma boa parte. Oi, meu Deus. É o teu, amigo? É o seu? Não, e é o tal, né, do relógio, celular que fala sozinho, fala, né? Ele fala sozinho. Ele tem vida própria. Olha, mas assim, eu espero que você que tenha acompanhado o nosso podcast, você tenha gostado muito, porque são assuntos, assim, interessantíssimos, né? Eu acredito que para o corretor de imóveis no primeiro momento, mas para todas as pessoas que estão conosco no podcast, essa visão, assim, da arquitetura, buscando um bem-estar do cidadão, né? E o progresso e a pujança de uma cidade, qualquer que seja ela, nós estamos falando especificamente de Maringá, Perfeito. Isso é muito importante. E também, pessoal, assim, se você está pensando que você vai fazer da sua carreira, se você estiver passando por alguma dificuldade nessa questão profissional, saiba que esse currículo do Mendes Cardoso, ele não é só de flores, como a vida de ninguém é feita só de flores. Não é verdade? Perfeito. Tá com mais de 3 milhões de metros quadrados de área, então ele foi só sucesso. Obviamente que não. Todavia, a carreira é muito importante. Então, é bem bacana ele chegar aqui depois dos 3 milhões de metros quadrados, olhar para trás, nas quase 600, né? Edifícios. Quase 600 edifícios. Só edifícios, tá? Fora as outras atividades, e ver que tudo que ele fez deixa a cidade mais linda, mais próspera e o cidadão muito mais feliz, né? Então, isso é muito interessante.
Muito obrigada, assim, Eu pela aula que você deu. Foi um prazer. Depois que eu fui ver no seu currículo que você é professor também, então, olha, quem não aproveitou essa aula, né? É o aluno que não tem vontade de aprender, né? Nossa, muito obrigada mesmo. Agradeço, foi, assim, um grande prazer. Foi meu, pode ter certeza. Pessoal, assim a gente encerra mais um podcast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque, olha, hoje foi uma aula e eu espero que sempre eu tenha assuntos interessantíssimos para você. E até a próxima.